Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, embora estivesse ansioso por lhe escrever acerca da salvação que nós compartilhamos. Ao mesmo tempo, Filipenses 4, 6 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma. E agora, quem está certo? Judas Tadeu ou Paulo? Quem que a gente deve ouvir? Quem dos dois nós devemos obedecer? Bom, você já deve ter imaginado, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e eu sou o Pastor Alan. Essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no Teo Legal, nós trazemos um estudo. Muitas vezes sobre um determinado tema, como é o caso de hoje, algumas vezes sobre um determinado trecho das Escrituras, algumas vezes sobre algum postulado teológico. Mas a ideia é sempre trazer algo que seja bacana para a sua vida, seja algo útil, seja algo aplicável ao seu dia a dia. Por isso, se você tem qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode deixar aí nos comentários. Eu leio todos os comentários que colocam. E você também pode entrar em contato nos contatos que tem na descrição do vídeo. Ao mesmo tempo, você pode mandar a sua sugestão. Se você acha que esse estudo se aplica para alguém, para algum amigo, para alguém de sua família, mande para essa pessoa. Você pode ver também na playlist outros estudos sobre outros temas. E você pode também enviar esses estudos para outras pessoas. E muito importante para nós, você se inscrever no canal, você pode se inscrever já no canal e deixar um joinha, que é um sinal de que você viu esse estudo e gostou. Então, nós estamos aqui sempre para te ajudar a compreender mais facilmente as Escrituras. Ansiedade é um tema bastante recorrente num gabinete pastoral. É muito comum as pessoas procurarem pastor porque não conseguem lidar com a sua ansiedade, que isso as tem machucado, e há um tipo específico, uma questão sintomática específica de ansiedade que nós vamos tratar um pouquinho para frente, que eram trazidos ao gabinete pastoral. Mas antigamente era muito fácil, os pastores falavam assim, Filipenses 4,6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, a pessoa saía dali pronto. Já sei que eu não posso ficar ansioso, e se eu ficar ansioso é pecado, e aí a pessoa saía ansiosa e com o peso do pecado. Estava resolvido o gabinete pastoral, mas não estava resolvido o problema da pessoa. Hoje a prática pastoral já mudou. Hoje nós não nos preocupamos em dar uma resposta para a pessoa, mas dar um aconselhamento e um acompanhamento para essa pessoa. Isso é diferente, né? Dar uma resposta é simplesmente resolver pontualmente uma questão. E a resposta de Filipenses 4,6 já resolve. Não fique ansioso e pronto, acabou. A ideia hoje é muito mais profunda. É compreender a ansiedade, compreender como ela se opera e, a partir daí, então, auxiliar na descoberta da cura. Por isso, eu separei algumas perguntas que vão ser a base da reflexão que nós vamos fazer hoje, é a base do entendimento que nós vamos ter hoje. A proposta hoje é trabalhar em cima de 4 perguntas e a partir delas compreender o tema para entendermos e descobrirmos uma cura. Vamos lá. As perguntas são: o que é a ansiedade? Se existe algum aspecto bom, uma ansiedade boa ou normal? Como saber se eu sou ansioso? E principalmente, como tratar? Será que você consegue assistir esse vídeo até o final? Ou está ansioso já para saber qual é a resposta das perguntas? E principalmente da quarta? Pois é, a quarta eu vou tratar só no final. Tem inclusive um exercício físico para a gente fazer, que eu só vou passar. É o último do último do último dos pontos, tá? Então você vai ter que ver até o final para você entender. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a ansiedade é um sentimento, é uma produção sentimental, é algo que nós produzimos e tem sim o seu lado bom, tem o seu lado normal, tem o seu lado que é corriqueiro e que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai sentir determinada ansiedade. A ansiedade, então, é uma sensação interna de apreensão,
de insegurança, de desconforto ou de preocupação, de inquietação que produz um resultado físico. Né? Os resultados físicos são os mais variados. Vai ter gente que vai ter taquicardia, tem gente que vai ter tremor, tem gente que vai ter sudorese, vai suar muito, alguns vão gaguejar, vão ter dificuldade respiratória, dor de cabeça. O número de sintomas é enorme que podem refletir uma ansiedade. Mas a ansiedade, ela é um sentimento que tem uma razão de existir e que, a partir dali, ela vai se manifestar de uma maneira. Ansiedade por si só não é pecado. É normal nós sentirmos ansiedade em determinadas situações. Aliás, não sentir ansiedade em situações que normalmente você sentiria é algo preocupante. A não ansiedade ou não ter os sentimentos efetivos do que você realmente deve sentir quando há uma causa para isso é bastante preocupante. É tão preocupante quanto ser ansioso fora da medida. Então, compreender o que é ansiedade, ou compreender de onde vem a ansiedade, é um passo natural para nós entendermos se estamos lidando bem com essa situação ou se há algo que precisa ser cuidado, algo que precisa ser tratado. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, entender quais são as causas da ansiedade. E aí eu pontuei aqui algumas. Por exemplo, a primeira causa que eu pontuei aqui é uma ameaça. Então, se sentir ameaçado é uma causa natural de ansiedade. Por quê? Porque a ameaça é uma promessa. É alguém ou alguma situação que fez uma promessa de alguma violência, de alguma agressão, e aí você não sabe quando efetivamente isso vai acontecer. Então, os sentimentos que são produzidos enquanto essa ameaça não se concretiza, esses sentimentos são sentimentos de ansiedade. Você fica em alerta o tempo todo, esperando que aquela ameaça aconteça. Existe no direito, inclusive, um sistema chamado de legítima defesa putativa. O que é isso? Olha que curioso. Vamos supor que uma pessoa te ameaça. Ameaça que vai te matar, ameaça que vai te dar um tiro, que vai te agredir. E aí você passa, por exemplo, a andar armado esperando esse dia. Aí um dia você está numa rua e aquela pessoa, a rua deserta, e aquela pessoa de longe está vindo em sua direção. E aí essa pessoa coloca a mão dentro do casaco. Você reage, saca sua arma e atira e mata a pessoa. Quando a pessoa cai, ela cai com um cartão na mão dizendo que era brincadeira. Ora, você tinha uma ameaça e você reagiu antes da agressão em si acontecer. Mas isso é uma reação natural da ameaça que você já estava sofrendo. Então, a ameaça, tanto de fazer quanto de perder algo, tal, a ameaça ela naturalmente nos provocará uma ansiedade. Há também ansiedade em função de conflitos, porque aí não é mais a expectativa daquilo acontecer, mas sim a efetiva realização daquele conflito. Né? Então, quando há um conflito, seja qual for o conflito que possa acontecer, um processo de separação, uma disputa judicial, uma disputa de um determinado, até do esporte, né? Quem está numa situação, por exemplo, qualquer esporte, vamos lá, um piloto de Fórmula 1, minutos antes da largada, não aconteceu ainda nada, o carro está parado, mas a tensão que ele está passando, aqueles sentimentos que ele está ali concentrado, tal, aquilo é um sentimento de ansiedade, né? A pessoa está ali ansiosa. Olha que curioso, há um esporte, desculpe, há um esporte chamado arco e flecha, né? Os atiradores de arco e flecha, ou até os atiradores de armas de fogo mesmo,
eles trabalham de tal forma que eles conseguem controlar através da respiração, conter a sua ansiedade. E há campeões olímpicos, recordistas mundiais, eles conseguem chegar ao ponto de atirar, por exemplo, ou disparar a flecha entre uma sístole e uma diástole, ou seja, entre a hora que o coração contrai e que o coração expande, há um período ali de normalidade do coração. Então, não há um movimento muscular e aí ele tem total controle muscular da mão. Então, eles treinam tanto e contém tanto a ansiedade que eles atiram entre um batimento cardíaco e outro. Por quê? Porque são atletas de altíssimo desempenho. Então, dentro de um conflito, é natural sentirmos ansiedade. Também é natural sentir ansiedade diante de um medo, seja um medo de uma frustração, seja um medo da não realização de um plano ou de algum medo que você sente. Então, diante de uma situação hipotética na qual você naturalmente tem medo, é natural surgir a ansiedade. A ansiedade também surge diante de necessidades não satisfeitas. E aí você tem os mais variados desejos por sensações. Então, quem é, por exemplo, quem gosta muito de viajar, a pessoa fica sem viajar, a pessoa fica ansiosa por. Nesses tempos de quarentena, muitos hábitos foram ladeados, né? Foram suspensos por um pouco. Agora estamos voltando a. Então, essa ansiedade é natural que apareça. Também há causas fisiológicas. Às vezes, alguns remédios, alguns efeitos colaterais de determinados remédios, às vezes, até determinadas doenças, às vezes, dores crônicas. Eu, por exemplo, tenho uma artrite que de vez em quando me deixa quase sem poder andar. Quem é mais velho aí do Bom Retiro lembra que durante um bom tempo eu andei de bengala até descobrir a causa e aí descobrir efetivamente o remédio. Então eu andava de bengala. Hoje em dia, quando eu começo a sentir as dores, eu já fico, ai meu Deus, lá vem de novo, lá vem a minha dor, minha velha companheira, o meu espinho na carne, como dizia Paulo. E esses dias mesmo, semana passada, eu tive uma crise tremenda. E aí tomei o remédio. E o remédio levou 3 dias para fazer efeito. Até lá o coração tava. Ai, tô tomando remédio, não faz efeito e vou tomar de novo o remédio. E a vontade era tomar a cartela toda, mas também não pode. Então, essa ansiedade é natural acontecer. Mas existem remédios e alguns efeitos colaterais que eles potencializam a ansiedade. Né? Então existem remédios que são chamados de ansiolíticos, que são exatamente para cortar a ansiedade, mas existem às vezes remédios para outros fins que eles vão potencializar essa ansiedade. Né? Então isso é natural acontecer. Então nós precisamos entender que há eventos que naturalmente vão trazer ansiedade para nós. Do mesmo modo, há 3 pontos que eu preciso que você entenda. Eu estou falando aqui de ansiedade natural, de ansiedade normal. Há 3 estágios de ansiedade que vão mostrar como que pode acontecer ou não. A primeira de todas é uma ansiedade normal, que é uma ansiedade que tem causa e efeito. Ou seja, há uma causa, eu estou no primeiro dia de aula numa nova universidade, em um novo curso. Se eu não me sentir ansioso, eu estou com algum problema. O seminarista ou alguém vai pregar pela primeira vez. Se a pessoa não se sentir ansiosa, tem algum problema. É natural que a pessoa se sinta ansiosa, né? Há uma causa e há um efeito. A questão é que ela seja proporcional. Então a pessoa, por exemplo, vai pregar pela primeira vez. Tá tão nervoso, mas tão nervoso que fica gaguejando, não consegue falar, não lembra de nada, não, né?
Se eu for pegar os meus primeiros roteiros de pregação, eu colocava até bom dia, cumprimentar, orar. Por quê? Porque eu sabia que estando ali no roteiro, eu ia seguir o roteiro, ele era a minha segurança, e assim eu lidava com a ansiedade. Então, uma ansiedade que tem a causa e cujo efeito seja proporcional à causa, ok, é uma ansiedade normal. Há a ansiedade traumática. A ansiedade traumática, ela é quando ela está baseada em causas anteriores. Então, você ainda não viveu aquela situação, mas antes de viver aquela situação, você viveu situações similares, próximas, parecidas em situações anteriores. Por isso, a tua reação nesse instante, ela é muito maior do que efetivamente acontece. Tive uma colega de faculdade que durante o curso, cada vez que ela era super inteligente, super capaz, mas cada vez que ela ia fazer uma prova, ela ficava vermelha, tinha brotoeja, ela ficava nervosa, as mãos suavam. Por quê? Porque durante o ensino médio, ela passou por um processo em que um professor não foi, o professor foi ríspido e agressivo com ela durante o período de prova. Então aquilo criou nela de que se ela estivesse fazendo prova, ela estava sob tensão. Então, depois que descobriram isso, os professores deixaram de dar prova. O que eles faziam? Atividades valendo nota. Então, não chamar de prova e chamar de atividade valendo nota, ela não era, como eu disse, ela era inteligente. Mas só o fato de não usar a palavra prova e usar a ideia de ser uma atividade valendo nota, sendo a mesma atividade, para ela já era suficiente. Então, ela tinha uma ansiedade de função traumática. E tem também a ansiedade de função de causa neurológica ou neurótica, perdão, não neurológica, de causa neurótica. Há uma ansiedade sem uma razão anterior, com grande efeito, e que não há uma razão consciente e lógica da sua ocorrência. Então, é uma ansiedade que ela não tem uma causa aparente. Isso precisa ser, então, investigado e tratado, e essa é mais profunda de ser tratada, portanto, naturalmente, inclusive, leva um pouco mais de tempo. Então, se você passa por períodos de ansiedade, porque você está em períodos inovadores, eu preciso fechar a meta esse mês, no dia que você tem que fechar um relatório, está trocando de emprego, está trocando de turma, está trocando de curso, está em uma situação nova, vai casar. Se a noiva não estiver ansiosa na semana do casamento, alguma coisa de errado tem. É natural esse tipo de ansiedade. Então, a gente precisa entender essa modulação. Por isso, também é preciso entender a intensidade da ansiedade. Existem ansiedades que são boas, que é a ansiedade moderada. Né? Ela vai nos impulsionar a fazer bem, ela vai nos impulsionar a realizar aquele desafio, a vencer aquela adversidade. Essa ansiedade é ótima. Então, a pessoa vai, por exemplo, pregar domingo de manhã. No sábado à noite, ela fica acordada, ela não consegue dormir direito, ela revê o roteiro, revê o seu esboço. Esse impulso que naturalmente a pessoa vai ter em função da ansiedade, ele é muito bom, porque ele vai ajudar ela a vencer esse desafio. Ok, essa é a ansiedade moderada e essa faz bem. A modalidade intensa, e essa já começa a preocupar. Por quê? Porque ela diminui a nossa capacidade de raciocínio. Ela vai diminuir a nossa capacidade de memória e vai diminuir a nossa capacidade de concentração. Essa intensa, então nós perdemos essa capacidade de memorização, de guardar, de pensar. Há ainda uma ansiedade pior, que é a ansiedade aguda. A ansiedade aguda ela vai juntar a falta de memória, a falta de concentração, ela vai juntar um reflexo físico.
Então a pessoa ela não vai lembrar e ela não consegue, por exemplo, folhear, né? A pessoa vai usar um texto, por exemplo, de Apocalipse e começa a procurar do começo da Bíblia, né? Não é que ela não sabe, é que ela está tão nervosa que ela nem vai lembrar onde está Apocalipse na Bíblia. Ou Apocalipse ainda é mais fácil, mas ela não vai lembrar, por exemplo, se determinado texto, se vamos pegar aí Ageu, Novo ou Velho Testamento. A pessoa está nervosa, vai ali procurando, tal, não sabe onde está, né? Então essa intensa, a aguda, ela vai trazer um reflexo maior ainda. E o pior de tudo é a crônica. A crônica ela é recorrente, ela é a aguda recorrente. Ou seja, mesmo quando não há situação na qual há fundamento para ver uma ansiedade moderada, a pessoa se sente ansiosa, a pessoa se sente mal. Então nós temos essas intensidades de ansiedade sobre as quais as pessoas vão passar. Do mesmo modo, nós temos reações diferentes de ansiedade, que também se dividem em três. A primeira delas são reações psicológicas. Essas reações psicológicas, a pessoa vai diminuir a sua produtividade, vai bloquear a sua criatividade, vai perder a sua originalidade, não vai conseguir pensar, não vai conseguir concatenar bem as ideias, e algumas pessoas chegam ao ponto de não conseguir articular bem, inclusive, o que dizer. Né? A pessoa gagueja, a pessoa perde a voz, pessoas que ficam roucas se você precisar falar em público, e assim, é natural, ou seja, a pessoa não provocou aquilo, é uma reação do corpo. Algumas outras pessoas vão ter reações defensivas. Então, essas vão lançar culpa sobre outras pessoas, vão buscar, e isso é muito comum, e vão buscar fontes de escape. Então é nessa questão que, por exemplo, as pessoas buscam escape no álcool, buscam escape em drogas, em promiscuidade, né, em uma conduta sexual indevida. Então, são modos da tensão, da, da ansiedade produzida, a pessoa tenta produzir modos de escapar dessa tensão, dessa reação corpórea em fontes de escape, né? E aí pode ser o álcool, pode ser as drogas, pode ser normalmente essas três frentes: álcool, drogas ou alguma fonte de promiscuidade sexual. Mas também há reações que são espirituais, e aí elas se dividem em duas frentes que são muito claras. A primeira delas é a pessoa ter aversão a frequentar a igreja, a conversar com alguém da igreja, aversão a ler a Bíblia, aversão a ter contato, a ouvir um hino, a ouvir uma música gospel. A pessoa tem aversão a qualquer manifestação religiosa, especialmente ir ao culto, por exemplo, é a primeira atitude desse tipo de reação. Mas há o outro lado também, né? Então, pessoas que não sabem lidar muito com a ansiedade e têm uma reação espiritual, que é a reação de uma religiosidade extrema. Então, tudo passa a ser pecado, tudo passa a ser imperdoável. A pessoa compreende o amor de Deus, mas não consegue aceitar o amor de Deus. Olha para o outro e fala, olha para a irmã pintou o cabelo porque a irmã é vaidosa, vaidade é pecado, a irmã vai para o inferno. Tá passando uma notícia na TV, televisão é coisa do demônio. A pessoa passa a enxergar demônio em tudo, tudo é pecado, tudo é proibido. Então, de qualquer maneira, tanto um lado quanto o outro, a gente pode ver que é um desequilíbrio. A pessoa saiu da sua normalidade em função da ansiedade. E como tratar então a ansiedade? Bom, a ansiedade se trata por três frentes também. A primeira frente é a frente médica. Então, o médico pode determinar um tratamento medicamentoso. E aqui eu queria chamar bastante sua atenção. Que assim,
não é pecado nenhum. Deixa eu esclarecer um tema aqui. Como funciona a mente, ou como funcionam as descobertas? Deus se revela e Deus é o autor da inteligência humana. Então, à medida em que a vontade de Deus se opera, Deus permite que o ser humano avance na sua inteligência. As descobertas, as invenções humanas são um processo que a revelação ela é gradual e progressiva, é um processo de revelação da inteligência de Deus. Então, quando Deus revela inclusive a um médico, ou a um químico, a descoberta de determinada situação, ali é também a mão de Deus operando, usando aquela pessoa para trazer cura para outras pessoas. Portanto, a intervenção médica, ela é sim também uma provisão divina. Tem uma frase que eu gosto muito, que vou deixar de lado o autor, mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: se você tem algum problema médico e Deus operou um milagre e você foi curado, esse é um milagre individual. Se você tem um problema médico e o médico operou a sua ação e você foi curado, esse é um milagre coletivo. É ainda assim um milagre, é a provisão divina operando não pontualmente sobre você, mas operando sobre todos que têm acesso à medicina, porque aquele procedimento é a revelação de Deus através dos médicos para curar a todos que tenham os mesmos sintomas ou tenham a mesma questão. Então, se o médico, a intervenção médica e aí medicamentosa, se o médico entender que é adequado, o que você faz? Cumpre a determinação médica. Aí tem uma pergunta que é muito comum. Tá, pastor, mas eu fui curado. E o que eu faço então? O que você faz? Você segue os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando curava alguém, antes de mais nada, ele dizia: vá até o sacerdote e mostre o que te aconteceu. Por quê? Porque o sacerdote, na época, você pode ver lá em Levítico, ele guardava em si também a função de diagnóstico. Se a pessoa tinha lepra, quem ia dizer que a pessoa efetivamente tinha lepra era o sacerdote. E quando que a pessoa estava curada? A pessoa estava curada quando o sacerdote dissesse que estava curado. Se você olhar sobre as regras com relação ao fluxo de sangue da mulher, você vai ver que ela passava por uma avaliação do sacerdote para deixar de estar impura. Então, quando Jesus encaminha a pessoa ao sacerdote, é como se ele dissesse: ok, você está curado, então vá pegar um diagnóstico médico. Vá lá para o médico atestar a sua cura. E aí, o médico atestando a sua cura, você pode então revelar que você está efetivamente curado. Tem até um trechinho em que Jesus cura uma pessoa e ele diz assim: não conte a ninguém, vá ao sacerdote contar o que te aconteceu. Ou seja, antes de contar para qualquer pessoa, ele devia ser fofoqueiro, né? Antes de você contar para qualquer pessoa, vá contar ao médico. Portanto, se o médico determinou uma medicação, uma intervenção medicamentosa, você vai cumprir. Ah, mas eu senti a cura se operando sobre a minha vida, posso interromper o uso do medicamento hoje? Não. Se você toma um determinado remédio e quem prescreveu o remédio é quem vai tirar o remédio. Não precisa ser necessariamente o mesmo médico, mas você para de tomar o remédio quando o médico determinar. Conta para ele que você não tem mais os mesmos sintomas. Abre o coração para o médico, seja sincero. Olha, não sinto mais, sinto que fui curado, então como eu faço para encerrar o remédio? Posso parar repentinamente? Preciso fazer um sistema de progressão? Tomo dia sim, dia não? Passa a tomar meio comprimido? Tudo isso quem determina é o médico. Né? Os pastores não têm autoridade para intervir, até porque não temos esse conhecimento, não tem autoridade para intervir em uma intervenção médica. O médico é quem opera isso. Mas há também o tratamento psicológico. O tratamento psicológico é com um psicólogo.
É realizado dentro da psicologia, dentro dos princípios psicológicos. Então, as mesmas determinações do médico valem para o psicólogo. Quantas sessões, com qual frequência, como fazer, tudo isso vai ser determinado pelo médico. Mas há também a, aquela que é a que nós atuamos, que é o tratamento prático, as ações práticas para isso. E algumas eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, respirar profundamente algumas vezes por dia. Se você já notou, quando nós ficamos nervosos, nós normalmente temos dor de cabeça. A dor de cabeça é por falta de oxigenação. No nervosismo, a nossa respiração fica ofegante e nós respiramos pouco. Portanto, o nosso corpo fica tenso, nós ficamos mais alertas, mas isso naturalmente nos traz uma dor de cabeça. O contrário também a gente pode perceber. Pode ver, à noite, quando você vai dormir, você respira mais profundamente e por isso você respira com mais calma. Quando você não está fazendo isso, o teu corpo te impulsiona a isso porque você começa a bocejar, então você tem uma troca de ar mais profunda e aí você naturalmente passa por um processo de relaxamento. Então, durante a ansiedade, nós paramos de respirar, não é que a gente para definitivamente, mas nós deixamos de ter uma respiração profunda. Então, respirar atenciosamente é um ótimo passo para lidar com a ansiedade. Praticar um esporte ou alguma atividade física, pode ser simplesmente uma caminhada. Essa é uma forma de lidar com a ansiedade. Cansar, né? Cansar o corpo faz com que a ansiedade se desfaça. Evitar tomar comidas ou bebidas estimulantes. Comida muito apimentada, café, chá, que tem muita cafeína. Chá é difícil ficar sem, né? Mas Coca-Cola, tal. Chá, se você não consegue ficar sem, eu te entendo, né? Mas Coca-Cola, café, essas bebidas estimulantes, em períodos de ansiedade, é bom evitar. Também alongar-se, né? Porque naturalmente em momentos de ansiedade e tensão, o corpo fica tensionado. Portanto, quando a gente se estica, quando a gente se alonga, estamos fazendo com que as fibras musculares que ficam tensionadas, elas se reposicionem e aí você passa por uma reação física de natural afastamento da ansiedade, né? E há também uma observação dos seus pensamentos e sentimentos. Então, se você está ansioso sem uma causa aparente, para, senta, respira, e ao final eu vou ensinar um exercício para respirar. Para, senta, respira e tenta perceber de onde vem esse sentimento de ansiedade. Por que você está ansioso? O que aconteceu para que isso te deixasse ansioso? Por que você está reagindo dessa maneira nesse instante? Então, observar-se, compreender cognitivamente mesmo, né? Compreender de onde veio esse sentimento e por que esse sentimento surgiu nessa hora é algo natural para o processo. E aí, tem aqui, já caminhando para o final, tem alguns pontos que eu queria salientar para você que pode ser aplicados para você, mas também pode ser aplicados para o seu aconselhamento a alguém que está ansioso. Primeiro de tudo é o reconhecimento da própria ansiedade. Então perceber que você precisa comer a todo instante. Eu fiz uma cirurgia que eu preciso comer a cada 3 horas, mas chega épocas em que eu estou ansioso, em que eu reflito a minha ansiedade na comida. Então eu já percebi, porque hoje eu consigo comer muito menos, eu já percebi que se eu como muito e que aquilo já me dá uma reação, opa, estou ansioso. E aí eu paro. Por que eu estou ansioso? O que está acontecendo? Por que eu estou assim?
A última vez que eu notei isso era a semana de avaliação aqui do doutorado. Então eu tinha feito seis matérias e tinha 6 trabalhos para apresentar em uma sexta-feira. Tinha 6 provas orais em uma sexta-feira, 6 pequenas bancas para serem vencidas em uma sexta-feira. O que aconteceu na quinta? Na quinta eu estava nervoso, né? Na quinta eu estava ansioso, na quinta eu estava preocupado. E aí me forçando, inclusive, a dormir para poder descansar bem para na sexta-feira e fazer as atividades. Então, não é fácil. Mas perceber isso é parte do tratamento. Outra, diminuir a tensão. Então, se você, por exemplo, ficar nervoso com discussões, com determinadas discussões que tem, por exemplo, nas redes sociais, eu escrevi para uma pessoa da minha família. Falei, ó, por favor, não me mande mais notícias sobre política. Porque se você não notou, eu contabilizei. Você me mandou 12 mensagens, era pelo Facebook, você me mandou 12 mensagens aqui pelo Messenger e eu não respondi nenhuma. Se você ainda não notou, essas notícias sobre política não me fazem bem, eu não quero saber, eu não quero, eu posso ficar longe delas. Então, é uma tensão desnecessária com a qual aquela pessoa, talvez no maior dos carinhos e no maior das boas vontades, estava querendo, olha, veja essa notícia, veja essa notícia. Não, não quero ver. Eu consigo viver sem. Eu posso viver sem essa notícia. Então, eu diminuo a tensão. Se você lida com uma pessoa que passa por crise de ansiedade, você também faz isso. Você nota que essa pessoa está ansiosa, dê para ela, você está ansioso, deixa de estar ansioso, você está botando mais pressão em cima da pessoa. Então, talvez sentar e conversar. Por que você está ansioso? O que está acontecendo que você tem lidado assim? Ou por que você reage dessa maneira diante de tal situação? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, diminuir a tensão ajuda bastante. Demonstrar amor. Né? Amor é a chave para vencer qualquer batalha que nós enfrentamos. Então, a Bíblia fala, 1 João 4, versículo 18, vai falar exatamente isso. O amor lança fora todo o medo. O amor vence, é pelo amor que nós vencemos. Então, demonstrar amor para essa pessoa. Ei, você vai fazer a prova? Pois é, a prova você vai estar sozinho, mas você não está sozinho na jornada. Nós estamos caminhando junto, vai dar tudo certo. Seja qual for o resultado, vai dar tudo certo. É muito bonitinho aqui em Portugal, que as lojinhas, é muito comum aqui no comércio, eles estão colocando cartazes, muitas vezes com desenhos de criança, e normalmente colocam a frase assim, tudo vai ficar bem. Então você passa em um determinado lugar, tem lá um desenho de uma criança, escrito tudo vai ficar pela ria, né? Em volta ali da ria, que eu já mostrei para vocês, e aqui você vai ter um card mostrando a ria e os moliceiros aqui de Aveiro. Então, essa caminhada que a gente faz, nós passamos do lado de um asilo, né? Uma casa de idosos, que é muito comum aqui em Portugal. E daí na parede tem assim um arco-íris com umas estrelinhas e embaixo escrito: tudo vai ficar bem. Então a ideia de que a pessoa não está sozinha, de que a pessoa não está caminhando sozinha, e que aquela pessoa ela é amada, é algo muito bacana para lidar com a ansiedade. Um outro passo é identificar as causas. Você compreender
quais causas te deixam ansiosos, né? Quais causas te criam ansiedade. E aí você, dentro do possível, ou se prepara para isso, ou, quando possível, evita essas causas, né? Então esse é um processo natural para lidar com a ansiedade. Uma outra questão para lidar com a ansiedade é a intervenção. Você permitir que o outro intervenha na sua vida, ou você intervir na vida do outro. Se você vai intervir na vida do outro, isso sempre tem que ser feito com um máximo de amor, cuidado e carinho, buscando o bem do outro, não trazendo mais um julgo sobre a sua vida. Então você fazer isso com calma, com parcimônia, compreendendo que o outro está sobre uma ansiedade, por um período de tensão, então isso é essencial e o auxilia. E dar apoio, encorajando essa pessoa para ela encontrar a busca, né, para essa pessoa encontrar as soluções e para ela passar pelos processos de cura, né? Ah, em especial, ter com essa pessoa uma prática cristã. A pessoa que sofre de ansiedade é uma pessoa que o discipulado, o caminhar um a um, que é essencial e é uma demonstração de amor, o caminhar um a um é base desse processo de cura da ansiedade. Antes de nós orarmos e para encerrar de vez, eu queria ensinar para vocês um exercício. Esse é um exercício que eu aprendi com uma psicóloga e que ela me ensinou e disse: olha, sempre que você quiser praticar, você pode praticar sem problema nenhum, mas sempre que você quiser ensinar para alguém, você também o faça sem problema nenhum. Então, eu tenho a autorização dela para fazer. O exercício chama 5, 10, 15 e eu faço ele quase todo dia na hora de dormir. Provavelmente você não vai conseguir fazer ele de começo e eu também não conseguia de começo. E ele chama 5, 10, 15 porque ele é um exercício de respiração de 5, de 10 e de 15. E que consiste assim: você vai puxar o ar em 5, vai prender em 10 e vai soltar em 15. É um modo forçoso de você fazer quando você vai dormir, né? O bocejo é um processo desse, é uma respiração profunda. Como eu disse antes, quando nós estamos nervosos, ansiosos, nós esquecemos de respirar. Então, esse é um exercício de respiração. Consiste mais ou menos assim: você puxa o ar em. Esse ar que você puxou em 5, eu estraguei o exercício agora, né? Mas esse ar que você puxou todo em 5, você segura por. Segura por 10. E aí você vai soltar ele em 15. Então, de novo, enche o pulmão de 5, segura em 10 e. Você está soltando, você acha que você não tem mais, vai até o mais profundo. Por quê? A próxima respiração em 5, o seu pulmão vai estar bem esvaziado. Esse ato de soltar todo o ar e puxar novamente o ar, ele naturalmente provoca em nós esse processo de oxigenação e de calma. É assim, inclusive, que somos criados, né? Nós somos criados pelo ar entrando nos pulmões, né? O som do sopro divino, que é Ruach, é assim que a vida se opera no ser humano. Então, cuidar desse ar, respirar profundamente, é um processo de natural lidar, uma reação física natural para lidar com a ansiedade, que você pode fazer, inclusive, nos momentos de tensão. Tá fazendo a prova, tira ali um tempinho para você respirar com atenção. É muito comum em exames como Enem, vestibular, o aluno esquecer de respirar. Eu, quando dava aula para o ensino médio, eu sempre dizia isso para o aluno: repare que você, muitas vezes,
não está com sede, não está com fome, não está com dor de cabeça. Você está esquecendo de respirar. Então, um exercício como esse ajuda bastante. Eu espero realmente que você não tenha, primeiro, vergonha de procurar ajuda. Segundo, não se sinta julgado ou culpado ou com peso do pecado se você realmente precisa de ajuda. Terceiro, não ache que não precisa ter medo nem vergonha de procurar ajuda de psicólogo ou ajuda médica, ou de ambos. Ouça, e se algum seu discipulador ou seu pastor, se assim, olha, você já pensou de talvez procurar um psicólogo ou de procurar um médico para tentar lidar com isso, tal? Ouça eles também, porque são pessoas de fora que estão vendo você, vendo a situação e estão fazendo isso com amor. Né? Então, tanto nas suas ansiedades quanto nas ansiedades dos outros com os quais você convive, espero profundamente que o amor de Deus se opere sobre a sua vida e que assim você possa passar por esse período. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar sobre os teus pés a vida de cada um que está assistindo o vídeo de hoje. Que nós realmente possamos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos tira da normalidade e nos tira do equilíbrio. Que a tua palavra seja viva e eficaz sobre a nossa vida e que a única ansiedade que tenhamos, ou o único anseio, o único desejo que tenhamos é de cumprir a sua vontade sobre a nossa vida em Maranata e de receber tão prontamente o Senhor Jesus sobre a nossa vida. Eu abençoo a vida de cada um, peço que o Senhor esteja operando cura sobre a vida de cada um, tirando a ansiedade que nos desfaz, a ansiedade que nos machuca, a ansiedade indevida sobre a vida de cada um, e que nos momentos em que naturalmente nós nos sintamos ansiosos, que isso nós possamos reconhecer que o Senhor tem cuidado sobre a nossa vida, que o Senhor tem cuidado de nós e que por isso podemos caminhar tranquilos. Eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Curta essa mensagem, pode enviar ela para alguém que você acha que se aplica. Se você acha que ela se aplica para alguém de sua família, manda o link para essa pessoa. Se você dá uma olhada no playlist, nos outros estudos, para a gente também, para você também poder abençoar a vida dessas pessoas nos nossos outros estudos, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.